que os 3 primeiros minutos. Eles são importantíssimos para a gente atuar em uma situação de dado. O ser humano, ele, a partir de 3 minutos, ele vai ter lesões cerebrais irreversíveis. Aí onde que acontece? O pânico. Quem vai aprender não tem capacitação, né? Entra em pânico, não faz nada, coloca dentro de um carro, o que é que acontece? A vítima vai entrar em óbito. Lembro a todo mundo, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz que a criança é responsabilidade de todos nós. Nós estamos aqui, enquanto governo do Estado, para apoiar nessas situações, para agir, né? Nós temos todo um aparato, né? Mas a gente precisa entender também que às vezes essas coisas acontecem onde a gente menos espera e como vocês falaram aqui, tempo é ouro nessas situações. Essa capacitação, se uma empresa ou o Estado fosse pagar, seria um absurdo, né? E talvez seja isso que muitos não procuram. Mas só que essa capacitação, gente, é do Estado, É para é gratuita, é para todos. Está começando mais um Pode Salvar, o bate-papo que pode salvar vidas. Eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Recentemente, Maceió viveu um momento de profunda reflexão, onde um menino de 5 anos se engasgou em um estabelecimento comercial aqui na capital. Esse fato, que comoveu a todos, nos deixa uma reflexão urgente. A emergência pode acontecer em qualquer lugar, no pátio da escola, num passeio em família, em casa e em uma loja. Hoje vamos conversar sobre a Lei Lucas e sobre como o conhecimento pode ser a diferença entre o desespero e a chance real de salvar vidas para pais, mães, cuidadores e a todos nós, em caso de engasgo. Estamos aqui recebendo no nosso estúdio Caroline Leite e Aníbal da Silva. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer Coronel Suzuki, Tenente Aníbal, que é um grande parceiro, né? O Corpo de Bombeiros é um grande parceiro nosso. Eu sou Caroline Leite, hoje estou como secretária de Estado da Primeira Infância, né? Nós coordenamos as ações do programa CRIA, muito conhecido por todos, e o nosso trabalho ele é voltado para a primeira infância, essa faixa etária compreendida de 0 a 6 anos de idade, né? E nessa uma fase muito importante para que a gente possa ter certos cuidados, por isso que é tão importante falar sobre, né, a prevenção de acidentes. E nós criamos um projeto, né, que traz esse olhar atento, e hoje eu estou muito feliz, né, e que a gente possa vir aqui falar sobre isso. Olá a todos, né? Eu sou o subtenente Aníbal do Corpo de Bombeiros desde 98. Fiz parte do resgate há 25 anos e hoje eu estou no programa, né, junto com a secretária do Governo do Estado, disseminando conhecimentos em todo o Estado e formando e capacitando os profissionais, seja da educação, seja da área da saúde. E aí, Aníbal, eu já vou começar Comigo. já com algumas perguntas para você, né? Eu vou iniciar falando sobre responsabilidade social e a origem dela, né? Sobre engasgo, né? Que a gente já fica bem claro que a ocorrência ela não escolhe data, hora e local, né? Então, mais do que apontar falhas aqui, eu queria saber como é que esse fato reforça a necessidade e a responsabilidade social, né, de todos nós, de buscar, de conhecer e principalmente estabelecer, né, para as famílias quais são as responsabilidades que elas têm com suas crianças e idosos. Bom, a gente tem que conscientizar a sociedade hoje a necessidade de capacitar todo o pessoal, que seja da área da saúde, da educação e os familiares. Nós temos uma cultura e falta de conhecimento. Eu nunca vou fazer aquilo, mas é onde a gente peca. Nas escolas a gente deixa nossos filhos, em casa a gente está com nossos filhos. E eu, pegando os dados de 2000 a 2026, foram mais de
2.000 casos de crianças que faleceram em casa, né? Muito relativo. 139, esses dados que eu colhi, 139 crianças de 0 a 4 anos. E o dados alarmante é criança cuidando de criança, né? Então, assim, chegou o momento da sociedade entender, os grandes empresários investir nas capacitações, né? E todo mundo se unir, porque são procedimentos, são conhecimentos que vão salvar vidas. E daí a gente falando, né, sobre esse caso que aconteceu aqui em Maceió recente, né? A dor e a comoção que gerou esse fato faz uma conexão também lá no passado, quando foi criada a Lei Lucas, né? Isso. Como foi que essa lei nasceu, né? O que é que muda de fato que ela gera nas nossas escolas? Hoje ela gerou uma cultura, ela está gerando aos poucos uma cultura. É uma criança que em um passeio de escola, ela se engasgou com um pão com salsicha, né? Impressionante, um pãozinho com salsicha simples, em que as professoras, cuidadoras, a segurança, ninguém sabia fazer procedimento nenhum. Então a família com muita luta, quero aqui, em nossos pesar, né? A família que lutou, virou uma lei estadual e depois ela virou uma lei federal. É a Lei 13.722, de 4 de outubro de 2018. Então, assim, essa lei, ela deu um parâmetro maior à sociedade. Ela deu um conhecimento de que há necessidade de se capacitar, né? Então, a gente do governo do estado, junto com o Secria, já capacitamos muitos municípios. E assim, a gente quer expandir também para toda a sociedade alagoana. Quando você cita um simples pão com salsicha. Salsicha. Aparentemente inofensivo, Inofensivo. Exatamente, molinho, né? É. Pouca gente sabe que os índices de engasgo, eu vou falar em relação ao Brasil, ele acontece justamente por um pedaço de carne no churrasco aos domingos. Então, muito cuidado com criança. Os pedaços realmente têm que ser bem cortados, pequenos, para que não venha acontecer uma situação de engasgo. Cheetos, gente, Cheetos, pipoca box, maçã cortada de formas ou grande, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso. Até porque as crianças têm uma dificuldade de glutação, né? Falando e comendo, elas se engasgam bastante. E é importante sempre lembrar da supervisão, né? Muitas vezes a gente, por entender que a criança já está maiorzinha, já consegue colocar a colherzinha, o garfo na boca, a gente deixa de supervisionar aquela alimentação e às vezes a gente tem até um pai ou uma mãe ou um cuidador que tem o conhecimento do que fazer, mas ele perde esse time, né? Porque quando vai ver, a criança já está engasgada há um bom tempo e ele não percebeu. A gente sabe que são muitas demandas, principalmente quando a gente fala, né, nas mães solo, né, que tem uma carga muito grande de responsabilidades, mas a gente precisa ter algumas prioridades. E a hora da alimentação é um momento em que a criança não pode de maneira nenhuma ficar sozinha, para que não venha acontecer algo como o engasgo. A criança de 0 a 2 anos, a criança ela tem uma dificuldade de sucção. Então ela não consegue fazer sucção e respirar ao mesmo tempo. Então a mãe tem que ter um posicionamento correto para que a criança não venha se engasgar com o próprio leite. Então, secretária, fica aí um alerta para todos nós, né? E enquanto Secretaria da Primeira Infância, o que é que a Secretaria, que a senhora tem adotado de políticas públicas, né, para que cuidadores da primeira infância tenham, né, a noção de que eles são o primeiro elo nesse momento? Isso. Assim que surgiu a Lei Lucas, né, já trouxe esse alerta para o governo do estado que a gente precisaria fazer algo. A gente sabe que o papel do estado é monitorar e capacitar, né? Então, é dever do estado capacitar os municípios sobre diversas frentes relacionadas às pastas do governo, né? E trazer esse projeto para a gente foi um grande presente, principalmente porque naquele momento a gente ainda estava começando a construção das creches cria, então a gente já ia começar uma coisa simultânea, em toda a creche que ia sendo entregue, a gente já ia capacitando aqueles profissionais. Porque afinal de contas a gente fala muito de segurança, né? A creche ela veio como um equipamento
onde a mãe vai ter a oportunidade de deixar aquela criança, a mãe ou o cuidador vai ter a oportunidade de deixar aquela criança em tempo integral para que ela possa ter o tempo para cuidar dela, né? Mas nenhuma mãe vai deixar uma criança na creche com tranquilidade se ela não souber que a criança está segura. Então, para além desse olhar, né, de capacitar para, caso aconteça alguma situação, os profissionais estejam preparados, a gente também precisava passar essa segurança para os pais. Então, eu tenho certeza que todos os pais, as pessoas que estão assistindo a gente, ficam muito mais seguras quando sabem que aqueles profissionais estão capacitados para agir em uma situação de emergência. A gente não quer que aconteça, obviamente, né? Mas se acontecer, é importante que tenham pessoas preparadas. A gente estava aqui, antes de começar, conversando sobre os números e a gente alcançou muita gente. Mas quando acontece alguma situação, como a Coronel falou, não tem hora, não tem lugar, nem dia. Então, a gente precisa que uma pessoa que esteja naquele ambiente esteja preparada para agir nessa situação. Então, para a gente do Estado, cada pessoa capacitada importa. E o projeto Creche Segura, ele veio com esse olhar. O olhar de capacitar esses espaços, né? A gente começou ali capacitando os profissionais da creche. Aí depois o Tenente Aníbal disse, olha, vamos abrir, vamos ampliar. E aí a gente chegou ao município. Olha, município, estamos chegando com essa capacitação. Então, tragam todas as pessoas que necessitam receber esse conhecimento. E hoje, quando a gente chega no município, a gente tem pessoas da creche, a gente tem pessoas do hospital, a gente tem pessoas que trabalham na prefeitura, pessoas que estão em todos os espaços. E assim a gente vai garantindo que ali naquele território existem pessoas capacitadas para agir nessa situação. Eu achei muito interessante, porque assim, a sociedade em si, acho que o andamento como vem sendo, né, os tempos, vou dizer até o porquê. A gente sempre acha que a escola particular, ela dá mais suporte do que uma escola estadual. E esse programa, né, juntamente com a Secretaria da Primeira Infância, mais segurança, vou falar a minha opinião, numa creche, numa escola do Estado, do que até às vezes escolas particulares que hoje não têm a capacitação. Mas a gente pega aí dados dos Estados Unidos, crianças de 5 anos que salvam vidas. Né? São matérias. Exatamente. A gente tinha até aqui o projeto, a questão do golfinho também, que a gente passava várias informações. Bombeiro Mirim, né? Bombeiro Mirim. E essas crianças, elas conseguiam repassar a informação ou até salvar parentes, alguém que visse em um momento de desespero, de emergência realmente. Então, assim, a minha pergunta, para complementar, já que a senhora iniciou, como é que tem sido esse trabalho lá desde 2024 para cá, para levar e pôr em prática a Lei Lucas dentro das escolas? Isso. Bom, pensando na operacionalização, né, desse programa, desse projeto, a gente tem um processo de articulação com o município, um processo inicial de articulação com o município. A gente oferece a capacitação, o município precisa dar o aceite, obviamente, e graças a Deus a gente não tem resistência, né? Existe alguém que não quer, né? Não existe, nunca existiu, acredito que não vai existir, até porque a gente já chegou até 96 municípios capacitados. Caramba. E a gente agora já está na hora de, como eu dizia antigamente, rebobinar a fita, voltar para o início, para garantir uma capacitação contínua, né? Fazer essa reciclagem. A gente sabe que existe a rotatividade, né, de colaboradores, de servidores, para pegar essas pessoas novas que estão chegando, para que elas sejam capacitadas também. E aí a gente faz esse processo de articulação com o município e depois desse aceite, a gente busca fazer essa parceria, né? O município, ele cede o local, a gente tem o equipamento da creche já em alguns municípios, então tem essa possibilidade dessa capacitação ser feita na creche CRIA, mas quando o município ele tem uma demanda, né, maior, ele pode sugerir e dispor para a gente algum espaço maior onde essa capacitação ela vai acontecer. E aí a nossa equipe organiza toda essa logística, organiza todo esse suporte necessário, né, de material de mídia, enfim, tudo que for necessário para a capacitação. E o Corpo de Bombeiros, por sua vez, né, envia os seus profissionais
para que esse município seja capacitado. E eles amam, né? O feedback é impressionante. A gente trabalha sempre com pré-teste e pós-teste. Então, antes de fazer a capacitação, eles fazem um questionário e aí a gente vê que realmente, se acontecesse alguma coisa naquele lugar, muito provavelmente essa criança não conseguiria ou manter a sua vida, ou a depender da situação, poderia ter um agravamento da situação, porque os profissionais, na maioria das vezes, eles não detêm nenhum conhecimento sobre o assunto. E aí fazem a capacitação e depois fazem um novo teste. E aí sim a gente percebe que eles, né, adquiriram aquele conhecimento. E o importante dessa capacitação é que não é uma capacitação teórica, né? Porque muitas vezes o professor já está cansado de tantas capacitações, de ficar ali naquela sala ouvindo. Não, e para isso, assim, eu quero parabenizar mais uma vez, né, o Tenente Aníbal e toda a equipe, porque é uma abordagem prática, uma abordagem realística mesmo. Leva todo mundo pro pátio. Quase 8 horas de E elas vão todas arrumadas para capacitação. Daqui a pouco tá todo mundo molhado, enfim, rastejando. Elas se entregam mesmo, né? E toda vez a gente recebe esse feedback. Nossa, como foi bom, tragam de novo, a gente quer mais. E mais importante do que capacitar é encorajar, né? Porque às vezes a gente detém o conhecimento, mas fica com medo. Eu nunca esqueço, e aí eu vou trazer um exemplo, eu nunca esqueço uma situação que me falaram uma vez de um acidente que houve lá na cidade de Arapiraca, eu acredito. Acidente moto-carro, e o rapaz da moto, ele foi lançado e ele ficou com o rosto virado para o esgoto. Aquele esgoto que fica no paralelepípedo, né? Ele ficou assim. E a população não mexe. E ninguém mexeu nele. No final das contas, ele não tinha fraturado nada e ele morreu de afogamento. A gente precisa ter também essa coragem, né? Entender aquele cenário, obviamente que a orientação é para que os profissionais, quando for algo na rua e houver essa possibilidade, que os profissionais, né, que são adequados, Corpo de Bombeiros, o SAMU seja acionado. Mas, em algumas situações, como o engasgo, a gente precisa agir imediatamente para antecipar, né, para agilizar esse processo de retirada desse corpo estranho. A senhora me trouxe aí alguns itens que me chamou a atenção, né? Quando fala 96 municípios do estado já estão capacitados, a gente tem aí 102 municípios, ou seja, praticamente o estado todo capacitado. Isso é de uma relevância gigante, porque você teve capilaridade e com um assunto extremamente importante, que eu tenho que estar capacitando essas pessoas e mostrando como realmente salvar vidas, né? Segundo ponto, a questão do rebobinar, né, de fazer com que as volte novamente o conhecimento. Até porque os protocolos que a gente utiliza, eles mudam, né? Ano a ano, a cada 2 anos. Então, quando você já capacitou, todo mundo já deve ter mudado o protocolo. Então, já volta para fazer uma nova atualização. Isso é extremamente importante, né, para a gente. E a terceira coisa que eu enxergo aqui é a parceria, né, entre as instituições para que o que é função extremamente de prevenir, eu falo enquanto Corpo de Bombeiros, associado com outras secretarias, que é justamente a situação aqui, a gente consegue difundir cada vez melhor esse conhecimento. Então, a senhora parabenizou aqui o Aníbal, eu estou aqui parabenizando os dois, né, por estar aqui representando, no caso, o Corpo de Bombeiros e a Secria, para que tudo isso pudesse acontecer. Isso é muito importante. E esses outros que faltam? É o quê? Porque não tem creche de cria, porque não tem solicitação, que é outro ponto que eu achei super interessante. Não é porque tem que ter creche, cria, para ter a capacitação. Basta o gestor municipal solicitar uma Foi uma das coisas que eu agradecer tanto a Coronel André, Coronel Anne, né, com a Coronel, com a nossa secretária, que abraçaram a minha ideia. Eu falei, as creches cria, nós não temos tudo o Estado. Mas nós vamos abrir o leque para as escolas estaduais. Quando a gente chegava na escola, num município que não tinha creche, a gente fazia nas escolas. Então,
expandiu bastante. Até porque Aníbal, não sei, você acho que não conhece, né? Mas ele também falou, 25 anos na casa aí. Mas eu acho que foi uns 25 anos de instrutor. Sim. Não, e o Aníbal, assim, eu chego às vezes no município, o pessoal só quer saber dele, entendeu? Que é isso, secretária? Ele poderia ser prefeito de 112 municípios Olha, com facilidade. Mas assim, de antemão, quero agradecer também, né, a equipe, né, junto com a nossa supervisora coronel Anne, coronel André, Sim. sargento João, sargento Tem Marina, acessibilidade de que, Deus, né? Botar o que negócio em prática, deram, né? que deram, né, para mim a barganha de fazer. Inclusive, não sei se a senhora tem conhecimento, lá a gente fala também sobre violência, Sim. entendeu? Lá nós falamos sobre saúde mental, né? Nós temos o sargento João, que ele expana a necessidade das professoras se condicionarem para ter uma qualidade de vida. A sargento Marina, que é a enfermeira, né? Para dar um suporte. É uma equipe que eu vou lhe dizer, a gente abraça o que a gente está fazendo, com muita excelência e com muito amor, né? As coisas só andam quando a gente faz com amor. Esse restinho de municípios, né, que faltam ser capacitados, já por agora, no início, nesse primeiro semestre, eles serão capacitados. Né? Então, você aí que não recebeu ainda o projeto Creche Segura, pode ficar tranquila, não é, Tenente Aníbal? Estamos chegando aí no seu município, com certeza. Né? E vocês que já receberam, já tem um tempinho, também podem ficar tranquilos que a gente está retomando o nosso cronograma para capacitar você, né, que chegou depois, que foi contratado depois, naquele espaço, naquele município, então todo mundo vai ser capacitado com certeza. Perfeito. A secretária falou uma coisa importante, que quando a gente vai na segunda vez na creche, já tem uma mudança de profissionais. Aí a volta da gente lá é fundamental para capacitar aqueles que não foram. Esse é um projeto que não tem fim, né? Provavelmente virão outras pessoas e a gente vai estar sempre fazendo esse trabalho. Eu também não posso deixar de falar, né? Falamos sobre Coronel Elaine, o Coronel André, né? Que abraçaram essa causa. Mas eu também não posso deixar de citar esse olhar sensível, né? Para secretária Paula Dantas, que era secretária, né, da primeira infância, quando o projeto ele foi iniciado, então ela capitaneou esse processo, e também o olhar do governador do estado, o governador Paulo Dantas. Que ele tá dando todo porque ele suporte. incentiva esse olhar à primeira infância, ele incentiva esse olhar, né, de cuidado, de prevenção. Então, jamais a gente conseguiria esse suporte, né, para realizar essas ações se a gente não fosse capitaneado por alguém que tem esse olhar sensível. E fortalecendo o que a secretária falou, essa capacitação, se uma empresa ou um Estado fosse pagar, seria um absurdo. Com certeza. Né? E talvez seja isso que muitos não procuram. Mas só que essa capacitação, gente, é do Estado, É gratuito, é para todos. Pra todos. Vocês que se acharem na necessidade de ter essa capacitação, entre em contato. E vocês também podem, e aí, né, já falando, porque eu sei que vai gerar muita curiosidade, como que eu faço para conseguir, Isso. né? Eu até ia perguntar. A gente faz essa articulação via prefeitura, né? Então é importante que os serviços independentes, se for um serviço público ou um serviço privado, como o tenente falou, nós estamos aqui para trabalhar para todos, né? As crianças, elas estão em todos os lugares, estão nas escolas públicas e na escola privada. Para a gente não interessa de onde essa criança vem, o que interessa é que ela seja cuidada, para que ela tenha o seu desenvolvimento integral. Então, se você tem essa vontade, né, de trazer essa capacitação, entre em contato com a prefeitura, né, com a sua gestão municipal e peça para que eles nos acionem para que a gente leve essa capacitação. Então, no caso também de escola particular, tem que procurar a prefeitura para ela Também, fazer também. Entendeu? É isso que eu ia perguntar. Para que a gente tenha um fluxo, para que a Perfeito, própria isso é bom, prefeitura Porque a funila, né? A funila. Não tem como tratar melhor que vir 1000 pedidos Isso. ou através de um só. Isso, e a própria prefeitura ela vai tratar aquela demanda, né? Olha, vamos priorizar aqui, vamos começar aqui, ou então ela pode, inclusive, né, o que muitos prefeitos fazem, o que muitos municípios fazem vamos fazer uma grande capacitação. Então, eles organizam um espaço, né, para que isso seja realizado de forma mais macro, né? A gente
obviamente tem um certo limite por conta da prática, né? Que a gente também precisa que essa capacitação seja efetiva, né? Não adianta fazer também uma coisa muito grande e não Vai olhar, vai se tornar teórico. Então, a gente minimamente precisa entender qual é essa demanda, entender o que o município está disposto, né, a colocar no que se diz respeito ao espaço, mas a capacitação ela é totalmente gratuita, ela é para todos e a gente está super disponível para fazer acontecer. Olha lá, na sua casa, na escola ou no seu estabelecimento comercial, teve criança, teve idoso, todos nós somos cuidadores. Fica atento, tá? Então aí, falando em fator tempo e vulnerabilidade, eu queria saber, você, Aníbal, por que os 3 primeiros minutos, chamados de tempo de ouro, eles são importantíssimos para a gente atuar aí numa situação de risco? É fundamental, né? Porque o ser humano, ele, a partir de 3 minutos com hipóxia no cérebro, né? Que é a oxigenação no cérebro, ele vai ter lesões cerebrais irreversíveis, né? Então, quando ele desmaia, ele já provavelmente ele vai ter uma lesão irreversível. Então, detectou que aquela vítima está com dificuldade de respirar, já começa a manobra de Heimlich, de imediato. O que acontece muito é quando a gente chega, a vítima já está com obstrução inconsciente, ela já está com obstrução total, né? Essa obstrução total é que há uma necessidade maior de uma manobra mais eficácia por pessoas que já estejam preparadas. Aí onde que acontece? O pânico. Quem vai atender não tem capacitação, às vezes é um familiar, né? Entra em pânico, não faz nada, coloca dentro de um carro, o que acontece? A vítima vai entrar em óbito. E a importância, você me lembrou bem, de várias pessoas têm a capacitação. Por quê? Não é todo mundo que tem a habilidade para ser socorrista. Primeiro passo, a gente tem que ter o equilíbrio emocional. Aí eu vou lá e capacito uma pessoa em cada escola. Essa pessoa não tem o equilíbrio emocional. Acontece a situação, acabou. E o que a lei diz, né? Se numa escola tem 70 pessoas, tem que ter 40%, 50% do efetivo que estejam capacitados. Qualquer impedimento nenhum, o outro está lá. O outro está lá E a para gente ajudar. sempre quer uma turma bem mista, né? A gente nunca pede uma turma, eu quero uma turma de professores daquela, não. A gente quer a merendeira, a gente quer o porteiro, a gente quer o agente de limpeza, professores auxiliares, né? Enfim, todas as pessoas, de forma bem mista mesmo, diversa, para que justamente quando ocorrer uma situação, a gente possa contar, né, com essa atuação independente da pessoa, porque de fato pode, até na capacitação, né, tenente, pode aquela pessoa que está lá super engajada, mas quando chega na hora mesmo, pode ser a pessoa que trave, né? Exato. E aquela que estava ali caladinha na hora tem um equilíbrio e vai para cima. E fortalecendo o que a secretária está falando, geralmente não estão nem sempre estão os professores lá no local, né? As crianças estão chegando, aí está o atendente, está o vigilante, a cozinheira. Então, se essas pessoas não forem capacitadas, vão esperar as professoras chegar? Não, como a secretária falou, é um público-alvo misto. Todos que fazem parte participam da capacitação. Secretária, qual o impacto emocional que a senhora percebe assim, numa comunidade, quando sabe que aquela escola está preparada para uma situação de emergência? Quando a gente entrega uma creche, eu sempre digo que esse equipamento ele não muda só a vida da criança, ele muda a vida da comunidade, né? É impressionante, assim, a segurança que eles sentem, o carinho, né? Imagine, a gente sempre diz assim, né? Quer agradar uma mãe, agrade o filho, não é isso? E acontece a mesma coisa quando a gente fala sobre capacitar os profissionais que vão cuidar dessa criança. Então, os pais, eles sentem, olha, estão preocupados com o meu filho. Então, se acontecer qualquer coisa, que elas sabem que acontece, por mais que a gente esteja vigilante, por mais que a gente tenha um professor, um auxiliar, que tenha toda uma equipe técnica dentro do equipamento da creche, mas são crianças, né? E crianças, piscou o olho, elas dobram a gente. Então, você ter a segurança de que, olha,
Eles vão fazer de tudo para que não aconteça, mas que se acontecer, eles estão preparados para atender, para atuar. Isso traz para a gente esse carinho, né? A comunidade abraça. A gente utiliza esse equipamento de creche para dar esse abraço na comunidade, né? Mostrando para eles que a gente se preocupa para além da questão da educação, né? A gente se preocupa com a saúde, a gente se preocupa com a questão social, com a questão econômica daquela comunidade. Então, são várias frentes, né, que chegam para essa família como um abraço mesmo, um abraço, um apoio, um acolhimento. Um acolhimento. Joia, a gente vai entrar no bloco, é bem rápido, tem que ser bonito de casos reais, né? O maior erro numa situação de emergência é tentar ajudar da forma errada ou se omitir. Se omitir. Se omitir. Vem em mente aí algum caso que aconteceu isso? Eu acabei de citar, né? Exatamente. Acabei falando um exemplo. Já me veio na cabeça a mesma coisa. Porque mesmo você não tentando fazer sem o conhecimento, mas você está ajudando de alguma forma. E outra, não necessariamente, né? Não, aí eu vou sair um pouco da questão do engasgo, mas não necessariamente você precisa agir diretamente. Eu vejo muito, por exemplo, vou trazer um exemplo prático. Aqui na Fernandes Lima, sempre tem acidente automobilístico. E eu percebo muitas vezes quando eu passo assim, que, olha, não vamos mexer, né? Tem uma fratura, claramente, mas a gente pode colocar um papelão para proteger do sol. Ajuda indireta, né? É uma ajuda assim. indireta. Então, o mais importante é fazer alguma coisa, não se omitir. Não dá para passar como se nada tivesse acontecendo ali, né? Porque existe a questão que a gente sempre fala, né? Se não tem o conhecimento técnico, não atua para não gerar uma lesão maior. Ainda tem essa situação. Né? Então, talvez gere esse receio nas pessoas. Mas uma ação secundária, como a secretária falou, pelo menos eu dar cobertura daquela pessoa até que chega uma situação de emergência. Ligar para o 93, 92. Então, já vai estar prestando um socorro. Com certeza. Né? E não simplesmente fechar os olhos. A gente tem aqui no nosso estado já alguns casos, algumas histórias em que esse treinamento da Lei Lucas, ele veio a ter sucesso em história de salvamento? Sim. Sim. A gente já teve algumas situações, não engasgo necessariamente nas creches, mas eles fazem, né, a capacitação para diversas coisas, choque elétrico, queimaduras que acontecem, convulsão. E já houveram algumas situações, né, que com certeza, se esses profissionais não tivessem sido capacitados, entrariam em desespero, mas souberam agir e tiveram, né, e a situação teve um desfecho totalmente diferente. E mais uma vez, né, os pais, eles vêm para elogiar, para dizer que eles chega com a criança, né, com alguma situação, mas eles acabam agradecendo porque sabem que tudo que, né, deveria ser feito foi feito. Temos um caso específico que ele lutou em Capela. Ele foi 2 vezes em Capela, na escola estadual e municipal. Né? E uma das cuidadoras, né, ela falou, eu salvei o meu sobrinho porque eu dei instrução à minha irmã e ela, quando ela engasgou o meu sobrinho, ela soube fazer as manobras. Aquilo ali foi muito emocionante no dia, né? A gente ficou até um pouco emocionado, eu, Sargento João, Sargento Marina, porque assim a gente observa que está tendo uma eficácia de conhecimento, né? Que está resolvendo, que realmente está expandindo. E eu tenho certeza... Eu tive o meu objetivo alcançado, né? Isso, a certeza da missão que está sendo bem realizada. E outro caso foi de trauma, né? Que a gente também fala como movimentar a vítima, como não movimentar. Então, se a vítima tivesse sido movimentada de forma errada, ela teria ficado tetraplégica. E daí eu vou até fazer um pouquinho diferente aqui, né? Que a gente só faz a entrevista, a gente conversa, mas eu vou querer que o Aníbal demonstre pra gente aqui como é que é essa manobra de Heinrich. Ele tá em casa, ele tá falando tanto, manobras, salvar, como chegar em tal município. Mas como é que eu vou conseguir salvar? Quem está nos assistindo? Vamos lá? Quer aprender? Vamos lá. Né? Vamos pegar o nosso manequinzinho? Na amamentação, a criança ela se engasga com uma facilidade muito grande. Por quê, mãe?
porque a criança tem dificuldade de fazer a sucção e ao mesmo tempo respirar. Então, se você coloca a sua filha ou seu bebezinho de cabeça para baixo nos seios, então a tendência é que ela vai se engasgar. O normal é você centralizar ela aqui na mama, certo? Na horizontal. Então, percebeu que a criança está se engasgando? Retira dos seios, observa a criança, coloca ela assim, ó, segura a cabecinha dela e deixa ela respirar normal. Vai massageando as costinhas dela, certo? Olha lá, até ela voltar a respirar normal. Se não conseguir, aí o que é que você faz? Você vai colocar a parte do seu antebraço, juntar aqui, baixar a cabecinha dela aqui, ó. E, ó, você abre aqui com os seios da face, gira a criancinha e você vai dar 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Gira novamente e observa. Chorou, mãe, desengasgou. Coloca aqui no ombro, certo? E leva até o hospital. Se ela ainda tiver com convulsões aéreas comprometida, continua o processo, certo? Lembrando que antes eram os 2 dedos, agora não são mais 2 dedos. É a região hipotenar da mão. 1, 2, 3, 4, 5. Girou, não esquece de abrir, segurar a boquinha dela e abrir. Porque se o objeto for sólido, ele vai cair, certo? Aqui, ó. Então, essas são dicas que salvam vidas. A gente chega no nosso encerramento. Essa conversa tão legal, né? É muito bom estar com pessoas, né, que a gente consegue evoluir, não só no quebrar de chave, né, do que é esse projeto, do que é a integração entre as instituições e o sucesso, né, nos resultados. Né? A gente fala aqui que o conhecimento é a única ferramenta, né, que a gente leva com a gente para qualquer lugar. Isso aí é o que a gente conhece, que foi um exemplo prático aqui, né, de repasse de conhecimento, que a gente aprende e a gente repassa sempre, né, para pais, mães, avós, cuidadores, todos que fazem parte, né, dessa rede. Se a sociedade é lugar de convivência, precisa ser, acima de tudo, um local seguro. Sim. E eu gostaria de agradecer, né, a participação de vocês aqui mais uma vez, dizer que o convite foi em nome do Comando Geral para estar aqui também no nosso Pode Salvar, que vem trazendo tanto conhecimento e aproveitar, né, as situações do momento para levar realmente conhecimento. Então, secretária, muito obrigada pela presença. Foi extremamente importante as informações que a senhora trouxe para que todo mundo tivesse também ter conhecimento do que acontece dentro da Secretaria de Primeira Infância. Obrigada, Coronel Suzuki, meu amigo aqui, parceiro, Tenente Aníbal. Dizer a você que está assistindo, né, que nós estamos aqui, enquanto governo do Estado, para apoiar nessas situações, para agir, né, nós temos todo um aparato, né, do Corpo de Bombeiros Militar, do Gabinete Civil, do próprio SAMU, né, para atuar nesses casos, mas a gente precisa entender também que às vezes essas coisas acontecem onde a gente menos espera e, como vocês falaram aqui, tempo é ouro nessas situações. Então é importante que as pessoas sejam capacitadas para isso. E eu me coloco à disposição, né, para o que vocês precisarem. Agradeço demais essa parceria. Sem vocês a gente não conseguiria. Então, a importância de fazer esses projetos de forma integrada, contando com vários serviços, né, que no final das contas a gente trabalha, né, com o mesmo objetivo. Lembro a todo mundo, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz que a criança é responsabilidade de todos nós. E de ter esse conhecimento do que fazer em uma situação de emergência é nossa responsabilidade. Então, que a gente tome para a gente essa responsabilidade, que a gente procure, busque esse conhecimento, porque ele está aí, né, em vários lugares, e a gente está aqui para poder capacitar vocês, para que nenhuma criança mais precise perder a sua vida de forma tão precoce, né, por falta de uma atuação imediata, de um conhecimento. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição 100%.
Aníbal, mais uma vez, obrigada pela presença. Uma curiosidade aqui, né? Eu me formei aspirante lá em 2005. Aníbal foi meu instrutor quando eu voltei. Olha quanta honra, né? É nossa, né? Então é nossa. Mas quando estava de serviço esses dois, o problema parece que o mundo se acabava. Meu Deus. Mas assim, estamos vivos, Quando as vidas salvas. Cheio de experiência. Exatamente. Eu te agradeço mais uma vez a sua presença e sua contribuição de muita valia aqui para nosso bate-papo e para as pessoas que estão assistindo também. Tá bom, eu que agradeço, Coronel, em poder participar desse programa maravilhoso, né? Que já é uma audiência para todos, né? Quero agradecer ao governo do estado, né? Aos meus comandantes hoje, que é o Coronel André, Coronel Elaine, né? E o nosso comandante geral, Corpo de Bombeiro, e a nossa secretária, né? Que abraçou, porque eu com a minha equipe, a gente vai lá, toca o terror. Mas assim, a gente deixa eles preparados para qualquer situação. A gente fala sobre engasgo, sobre desmaio, sobre parada cardíaca, sobre tudo. Deixa a equipe capacitada lá para atender as nossas crianças. E agradecer com todo carinho as coordenadoras, né? Que eu tenho muita amizade, ficam direto me ligando. Eu digo, a secretária, eu passo a bola, né? Aníbal, quando é que você vem aqui? Eu digo, falo com a minha secretária, que só ela que pode mandar eu voltar, né? E muito obrigado a toda a população, né? Que os grandes empresários entendam, né? Que é necessário capacitar. Não se trata de material, se tratam de vidas. Perfeito. Muito obrigado. E este foi o nosso Pode Salvar. Bate-papo que pode salvar vidas. Vocês podem nos acompanhar, assistir, ouvir através das plataformas de podcast, CBMAL TV no YouTube e aos sábados, quinzenalmente, na Rádio Difusora 90.